Eba Networker, seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da reciprocidade, a nossa live onde a gente distribui muito, mas muito conteúdo de qualidade para auxiliar o advogado na sua advocacia. Olha só, Brito, já te chamo aí, tô falando aqui, deixa eu fixar o nosso tema de hoje. Pronto, e já vou, Luiz Brito, convidar Diego, Karina, sejam bem-vindos. E aí, Tiagão? Ô Brito, Boa noite. seja bem-vindo. Me escutas bem? Se não houvesse esse recurso tecnológico, seria praticamente impossível a gente estar conversando aqui hoje, mas nós também ficamos um pouco reféns, às vezes, dessa questão, Da principalmente tecnologia. do sinal da internet, né? Eu não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Brasil, aqui as pessoas, a gente tem uma qualidade de sinal de internet muito ruim. Mas não vai ser problema para nós hoje. Vamos superar essa questão, essa pequena adversidade. E eu, Brito, queria te agradecer demais, ó, a Sidônia aí conosco e outras pessoas. Deixa eu ver se eu identifico aqui o pessoal da equipe, Sidônia, Sá, Mônica, o Miguel, pessoal muito, muito grato. E hoje, um tema, no mínimo, que desperta, no mínimo, a curiosidade das pessoas. Porque, assim, não sei se você sabe, Brito, aqui no Brasil, nós temos, é o país que tem o maior número de advogados per capita do mundo, maior número de faculdades de direito do mundo. O estado de São Paulo tem mais faculdades de direito que os Estados Unidos todinho. E nós estamos chegamos à casa de 1.200.000 advogados. E com isso, o que acontece com os advogados? Todos de cabelo em pé, muitos pelo menos, achando que, eu não vou conseguir, eu vou só apenas sobreviver da advocacia. E aí quando você trouxe para mim essa sugestão de tema, eu falei, que legal, vamos discutir com isso, porque a questão é, o advogado primeiro tem que se ver como empreendedor, né? E você, como um empreendedor nato, vai trazer todos as trilhas que você percorreu para chegar onde chegou, no sucesso como um grande empreendedor. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, primeiro, por aceitar o convite. E segundo, por aceitar e ser tão tarde para você aí em Portugal, 4 horas de diferença, ou 4 ou 5 horas agora? 4 horas agora. 4 horas agora. Então, eu agradeço demais, Brito. E a primeira coisa que eu gostaria que você dissesse, assim, conta a sua história empreendedora para as pessoas te conhecerem e saberem que você realmente tem autoridade para falar sobre esse assunto. Muito bem, Eduardo. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Espero estar à altura das questões que me vai aqui colocar, mas vou falar então um pouco de mim. Eu iniciei o meu trajeto empresarial com 23 anos. Eu fundei a minha própria empresa que hoje, aliás, no dia 1º de agosto, faz 25 anos. Eu criei o meu próprio negócio, desenvolvi-o. O meu negócio é na área da reforma comercial. Nós trabalhamos com lojas e escritórios, portanto fazemos interior, trabalho de design interior e de obra em espaços empresariais, e é isso que fazemos desde 1996. Agora, como você disse, de que forma é que nós conseguimos fixar-nos no mercado já tão saturado de tantas empresas nos mesmos setores de atividade? É exatamente aquilo que nos diferencia a nós, enquanto pessoas, não é? Portanto, nós somos muitas pessoas, mas somos todos muito diferentes pela forma como utilizamos o nosso tempo diariamente. O foco que nós colocamos naquilo que fazemos diferencia-nos, não é? Portanto, faz a diferença
entre ter mais ou menos sucesso, porque existem pessoas com menos sucesso do que aquele que eu tenho tido, e existem pessoas com muito mais sucesso do que aquele que eu tenho tido, mas nós devemos sempre manter o nosso foco no crescimento e na valorização daquilo que fazemos. Acrescentar sempre mais valor. Sensacional, Brito. Esse é um assunto que, para mim, é assim, eu adoro conversar sobre isso, e eu percebo que a gente tem que insistir nisso, principalmente nesses grandes mercados, como é o caso da advocacia no Brasil, na construção também no Brasil, e esse ramo, eu sei que aí em Portugal, esse ramo de atividade que você exerce, ele também é muito concorrido. E olha, já tenho uma pergunta de cara para você, nem vou fazer minha primeira pergunta, Brito, que é a pergunta da Mônica Duarte Ferreira. Ela fez uma pergunta bem fácil de responder. O que é sucesso para você, Brito? É uma boa questão, mas que para mim é a realização do dia a dia, não é? Portanto, o sucesso não é uma coisa que acontece e agora ficou. É uma coisa que você tem que conquistar diariamente. E se você atinge os seus objetivos, isso é ter sucesso. Se você ajuda pessoas à sua volta a ter também sucesso ou a serem melhores naquilo que fazem, isso também é ter sucesso. Eu ouvi uma vez uma frase, e foi no Brasil que eu ouvi esta frase, de um homem de sucesso ou um empresário de sucesso não se mede o seu sucesso pelo dinheiro que tem no banco, mede-se pelo bem que faz às pessoas. Como é que ele trata a sua família, como é que ele trata os seus funcionários, como é que ele trata os seus fornecedores, os seus clientes. E aqui voltamos, obviamente, ao relacionamento. Portanto, a forma como você se relaciona com as pessoas vai ditar muito os resultados que você vai ter no futuro. E a verdade pela questão. Ah, sensacional. E a verdade é a seguinte, né, Brito? O sucesso, ele me parece que ele não é uma coisa. Você não atinge e chega lá. Você está o tempo inteiro nessa busca, né? Me parece que esse processo de melhoria contínua é que é o grande sucesso do ser humano. Sempre procurar ser melhor. E aí envolve, evidentemente, todas as questões que você falou. E ser um ser humano melhor envolve, sim, se relacionar bem com as pessoas, tratar bem aos outros, contribuir com a vida das outras pessoas, seja pessoalmente, seja profissionalmente, em que áreas que quer que seja. E a pessoa que se completa nesse sentido, que se sente completo, né? Talvez seja uma pessoa que... Porque é um conceito abstrato. A Mônica foi bem capciosa com você, né, nessa pergunta. Porque para cada um pode ser um sucesso. E aí outro dia, vê se você concorda comigo, eu recebi eu vi uma frase assim, que o sucesso é quando você atinge os seus objetivos, mas gosta do que atingiu. Porque às vezes você traça objetivos, atinge esses objetivos e não era aquilo que você estava esperando. Não é? Sim. Há objetivos que são necessários para você atingir um objetivo maior, não é? Portanto, são pequenas etapas. Agora, sempre que você consegue algo que você procura, isso é considerado sucesso, não é? Você até é bom para o seu ego, é bom para a sua automotivação. Você considerar pequenos sucessos irá ser o caminho para o seu grande objetivo. Pronto, e é fundamental nós irmos festejando os pequenos passos. Sem dúvida. Para a gente sentir essa evolução, né? Ó, Balbino, o pessoal está entrando aqui, eu quero agradecer o Balbino, Campos, Jorginho,
O Ivo, legal, Ivo. Você me disse duas coisas no começo da sua fala que são coisas que chamam muita atenção para mim e eu sempre gosto de reforçar para os colegas advogados, para os meus alunos lá do Enchendo a Banca. Duas coisas que você falou que são determinantes. Primeiro, a maneira como a gente gerencia o nosso tempo. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, a forma como você gera o seu tempo dita aquilo que é a sua vida, na realidade, não é? Nós todos temos 24 horas, é igual para todos, aqui em Portugal, aí no Brasil e em todo o mundo. A forma como você faz a sua agenda diária e aquilo o que você atribui nas suas horas mais rentáveis, as tarefas que você atribui nesses horários vão ditar também, uma vez mais, os resultados que você vai ter. Aquilo que você prioriza deve ser levado muito a sério. E há uma frase também que eu aprendi no BNI, portanto, como sabe, eu faço parte do BNI já vai fazer 10 anos, e que foi: na minha agenda mando eu. Portanto, a agenda é o planeamento, não é? Na minha agenda mando eu. E isto faz com que eu defina aquilo que quero fazer durante o dia ou durante a semana, e não faça alterações só porque o cliente A ou o cliente B de forma urgente me solicitou. Portanto, nós devemos levar a nossa planilha, a nossa planificação da semana em conta com aquilo que ficou definido, exceto algumas exceções, que serão sempre consideradas exceções, em que você pode fazer algumas alterações. Eu vou fazer para você a pergunta da Sabrina, mas eu vou fazer uma pergunta para você complementar o que você está dizendo e mais a pergunta da Sá. Porque assim, você está falando de priorização de compromissos. Como é que isso, como é que funcionou para você isso? Assim, no aspecto prático da coisa mesmo. E depois eu já emendo com a pergunta da Sá. Como é que você, há 25 anos atrás, saiu do eu presa, que era aquele eu empresário que está sozinho, para se tornar uma empresa? Bom, isso aí é um ato irrefletido, porque eu era muito jovem ainda na altura e não imaginava os percalços que iria encontrar ao longo deste trajeto. No entanto, quando eu falo em priorizar, é você fazer exatamente aquilo que é importante e é necessário fazer. E se puder juntar a isso coisas que lhe dão prazer fazer, e aqui voltamos a estar numa atividade que você efetivamente gosta de ter, não é? Porque muitas pessoas trabalham numa atividade que não é a sua paixão, mas quando você trabalha com paixão naquilo que faz, as prioridades são mais fáceis, porque as prioridades são aquilo que você tem que fazer e não aquilo que lhe dá mais prazer fazer. Mas se trabalhar com paixão, as duas coisas vão estar ligadas. Eu acho bem importante. Aliás, você citou uma situação que eu já vou chegar eu defendo que o advogado, que no Brasil ele se forma um generalista, então ele termina a faculdade apto a exercer qualquer área do direito. O que me parece assim, absolutamente ultrapassado. Então, se a gente verificar médicos e engenheiros, eles já são especialistas há anos. E o advogado se forma generalista. E talvez esse seja uma questão gravíssima
do ensino e, consequentemente, do exercício da advocacia. Você não acha isso? Sim, acho. No entanto, o espírito empreendedor de cada pessoa poderá mudar isso. Portanto, essa é a base do ensino, é no Brasil, em Portugal, é exatamente igual. E no caso específico da advocacia, aquilo que eu defendo e que partilho com amigos que tenho nessa área de negócio, porque para mim é também uma área de negócio, não é só uma profissão, é procurarem a especialização. E procurando a especialização, você mais facilmente fica especialista numa determinada área, portanto é mais fácil para si poder resolver problemas idênticos para pessoas diferentes ou para empresas diferentes, porque você está familiarizado com essa especialidade, e também lhe facilita a vida porque não necessita de fazer tanta pesquisa, tanto estudo para cada novo caso. O que acontece com um advogado generalista é que para cada novo caso vai ter que fazer pesquisa. Entende? E se você for especialista, por exemplo, em direito das empresas, o código os códigos contabilísticos, etc., portanto, tudo o que diz respeito às empresas são coisas do seu dia a dia. Agora, se esse mesmo advogado aceita, por exemplo, um divórcio para tratar, é uma área completamente diferente, não é? A área da família, uma área completamente diferente, e vai necessitar de estudar novamente, fazer novamente pesquisa. Nunca vai estar tão atualizado como um advogado especialista nessa mesma área, e daí eu defendo que é como, e você falou, é como na medicina. Se você tem um problema de coração, você vai a um cardiologista, não vai a um médico generalista, não é? Pronto. E no direito acaba por ser um pouco a mesma coisa. Para pequenos problemas, qualquer advogado generalista ou qualquer advogado generalista poderá resolver. Para grandes problemas, só um especialista nos dá mais garantias de termos melhores resultados. Olha, o Gustavo Balbino está fazendo o seguinte comentário, ó, que o mal do direito é o mesmo que o maior privilégio. Campo muito amplo de atuação. Sim, sim. É isso que nós estávamos falando. É uma área tão abrangente que quem escolher ser generalista, eu penso que vai ser sempre, ou tendencialmente vai ser mais difícil ter grandes resultados. Pronto. O que acontece normalmente quando você quer tocar várias áreas do direito é criar um escritório com vários especialistas, não é? Uma sociedade de advogados com vários especialistas, e para cada pedido de especialidade você encaminha então dentro dessa organização para o especialista. Maravilha, eu defendo isso lá no Enchendo a Banca. Eu sempre defendi já há anos a importância dessa especialização, e é muito, muito interessante que o que eu percebo com os colegas advogados é um receio de quando ele se especializa, ele se enxerga fechando portas para alguns clientes. Mas não é isso, né? Não é assim que as coisas funcionam, né, Brito? É assim, de certa forma vai ter que aprender a dizer alguns nãos. Mas para lhe libertar o tempo, para poder aceitar os sims da especialidade que quer seguir. E depois o tempo ditará os resultados, porque essa é a grande dificuldade que acontece cá em Portugal também, que é ter que prescindir de clientes para conseguir seguir um ramo, um setor específico dentro do direito. Mas é um mal necessário, não é?
Ó a E a Mônica escolha aqui. sim, sim. A Mônica fala assim, já completa. Sendo especialista, não se corre o risco de perder mercado e ser mais difícil crescer o negócio? Eh, É um risco. É um risco, mas o risco também tem depois os seus resultados mais à frente. E é evidente que você deve analisar o meio onde está, não é? Portanto, o potencial, uma vez mais, deverá ter a veia empresarial, não é? Porque muitas vezes no direito, um advogado é um profissional de uma determinada atividade do direito, mas deve considerar-se sempre um empresário. O objetivo é o faturamento, não é? Em qualquer especialidade do direito. Agora, fazer uma análise do mercado, da localização onde está a laborar, e entender qual é a especialidade que mais se adequa a esse meio. Ou então, hoje em dia, com a ajuda do online, não é? Em que nós podemos estar em qualquer parte do mundo a qualquer hora, ser mais fácil nós irmos buscar um mercado dessa especialidade e que seja mais abrangente. O Balbino tem uma outra intervenção aqui, eu já vou perguntar para você. Obrigado, viu, Balbino? Mas eu gostaria que você olhasse a minha linha de raciocínio. É claro que depende do momento da sua carreira, da carreira do advogado, ele talvez não se ache em condições de recusar clientes. Eu entendo perfeitamente essa situação. E são muitos advogados que, mesmo com uma carreira já longeva, se encontram nessa situação. E provavelmente se encontram justamente porque não tiveram a ousadia de escolher um nicho. Porque escolher um nicho inicialmente, vê se você concorda comigo, Brito, ele não quer dizer necessariamente, imediatamente, eu parar de fazer as outras coisas. Mas você começar a comunicar para o mercado que você é o grande especialista em determinada área. Porque o que acontece? Imagina, eu não sei quantas pessoas tem no ramo da construção aí em Portugal, mas se o cara pega consulta na internet, deve aparecer umas 30 opções, não é, Brito? E aí, o que acontece com o ser humano? É o que a gente chama de paradoxo da escolha. São tantas opções que ele não consegue escolher. O nosso papel, e é isso que eu quero demonstrar para os colegas advogados, é você se deslocar dessa posição de estar no mesmo de todo mundo para uma outra situação onde você se coloca como o único ou um dos únicos. Exatamente. E aí o Balbino... Pode comentar, para já entrar no Balbino. Pode falar, Brito. Sim. Você, ao se isolar num mercado, num nicho de mercado, como você estava dizendo, fica mais destacado dos restantes, não é? Porque a designação simples de advogado só por si já é generalista, não é? Se você colocar, por exemplo, advogado fiscal, você já vai estar conotado com direito fiscal. E então é óbvio que para quem não procura uma solução de direito fiscal, vai procurar um advogado generalista, mas quem procura o direito fiscal vai seguramente querer, porque eu estou aqui a dar esse exemplo porque em Portugal é uma das especialidades do direito que mais saiu do direito generalista, entende? Porque normalmente o direito fiscal tem muita matemática e a maioria dos advogados foram ou escolheram o direito para fugir da matemática, não é?
E então quem consegue unir essas duas valências do direito e da matemática consegue facilmente entrar no direito fiscal, e é um nicho de mercado muito interessante, porque há muito poucos advogados que consigam trabalhar, pelo menos aqui em Portugal, que consigam trabalhar a área do direito fiscal. E este é um exemplo, depois existirão outros. O Balbino está completando aqui que mesmo que escolha uma área, cada advogado tem a sua facilidade de restrições. Exemplo, há advogado que não gosta de fazer audiências. Pois é. É exatamente onde eu ia chegar, Balbino. Eu agradeço a sua intervenção. Então, me parece que a gente tem um triângulo. Lá no começo da sua fala, você citou diferencial. E é aí que chega. Nicho, você junta os três pontas, dá um nicho, suas características pessoais, pronto, um diferencial. Não é isso, Brito? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu quero que você me fala, dentro do seu contexto particular, como é que foi essa sua evolução até você atender esse nicho específico que você atua no design de interiores para empresas, por exemplo, não para residências? Como é que foi isso? Exatamente. Isso faz parte da especialização também, porque são dois mercados com dois clientes totalmente distintos, o residencial do empresarial, entende? E para trabalhar o setor residencial, você necessita de paciência, entende? Ao passo que o empresarial é mais direto, é mais pragmático, entende? Você consegue facilmente fazer um projeto, explicar um projeto, porque do outro lado está um outro empreendedor, entende? E as pessoas são práticas a resolver e sabe o que é um projeto, o que é um orçamento, o que é um prazo de execução, o que é um prazo de pagamento. É um negócio empresarial, entende? Empresa com empresa. Ao passo que no residencial já é necessário muitas outras valências que eu não tenho. E então, e uma delas é paciência, é verdade, para trabalhar com o cliente residencial é necessário, sabe que depois a mulher é que manda, não é? E quer agora aqui mais uma alteração, depois amanhã vem a tia e tem mais uma opinião, e então aquilo é um processo que nunca mais para, nunca mais termina. E pronto, e para mim isso não, na minha forma de trabalhar não encaixa. E então eu desde cedo decidi que me iria especializar no empresarial e colocar o residencial à disposição dos meus amigos da mesma área. E aí? E como que você construiu a sua diferença em relação aos outros concorrentes? Você tem que ter sempre algo que se diferencie. Embora não seja fácil, porque você tem que ser consistente nessa diferença também, entende? Pronto. E todos os trabalhos são trabalhos diferentes, mas tem duas coisas que eu sempre tive preocupação. Uma foi a fatura ser igual ao orçamento, entende? Que, por exemplo, no mercado residencial é muito difícil isto acontecer. Entende? Você fazer um orçamento, mas depois foi mais isto e depois foi mais aquilo, e chega no final e a fatura é bem diferente do orçamento. No empresarial isto não deve acontecer, e connosco não acontece. É uma das preocupações. Depois, o empresarial trabalha muito com prazos. Entende? Você define um prazo para a inauguração do seu espaço, ou para
a mudança de instalações do ponto A para o ponto B. E nós, como trabalhamos com datas e com empresas, é um outro fator que nós defendemos desde sempre, foi o cumprimento do prazo que fica estabelecido de entrega final. E para você, são inegociáveis essas duas questões, e é claro, são. O cliente que vai te procurar já sabe, bom, vou procurar o Brito, porque tenho certeza que vai sair no prazo. Exatamente. Então, me parece que, não, embora não seja tão difícil de a gente entender, as pessoas ainda têm muito receio de fazer uma promessa dessa natureza. Porque daí você não tem jeito, você tem que fazer de tudo para poder cumprir isso, né? Senão, cai por terra esse teu diferencial. Sim, mas aí tem o histórico, não é? Estamos a falar de uma empresa com 25 anos. E o nosso cliente é um cliente referenciado, entende? Eu posso dizer para você que muito perto de 100% dos nossos clientes são referenciados. Maravilha. A Mônica falou aqui pra gente, perguntou quais são as dicas de ambos para se escolher o nicho de mercado e área em que devemos nos tornar especialistas. Eu ia chegar lá. Obrigado, Mônica. Bom, isto é uma resposta para qualquer ramo de atividade, mas voltando aqui ao ponto inicial do direito generalista, qualquer pessoa que inicia uma atividade deve experienciar as várias opções dessa mesma área de atividade. E depois aquela em que se sentir mais confortável é aquela em que deve apostar. Não é por ser mais fácil, é por ser aquela que você tem mais prazer em fazer. Entende? Em que você se sente mais satisfeito em resolver aquele tipo de problema. E então aí você vai melhorar seguramente a sua prática se especializar precisamente nessa área. Silvia, eu concordo com o Brito completamente. Existem, basicamente, claro que eu vou resumir e é bem a grosso modo, duas formas de você escolher. Não estou falando de diferencial, estou falando de nicho primeiro. Porque você tem que escolher um nicho, é o primeiro passo. Então existem duas formas básicas de você escolher um nicho. Como o Brito falou, que é por aquilo que você mais gosta de fazer, e embora essa às vezes seja um pouco menos rentável no início e mais enfrente um pouco mais de concorrência, no fim, talvez o seu resultado final e o seu sucesso particular, pessoal, a sua satisfação pessoal seja maior, né, Brito? Essa é uma forma. Então, primeiro eu vou identificar o que eu mais gosto. Mas tem uma outra maneira de você escolher um nicho. E para pessoas mais pragmáticas, né, Brito? Que é quando ele identifica uma grande necessidade de mercado. Porque daí ele não está ligando para isso. E está tudo bem, porque existem pessoas com essa característica. E essa, por necessidade, ele no início, ele tende a ter eventualmente resultados em termos de rentabilidade maior. O único problema que eu vejo quando ele opta por um nicho com esta opção é ele não conseguir se sustentar de uma forma longeva, perene, de longo tempo, naquela mesma área. Porque aquilo vai cansar a pessoa. Ela já vai chegar a um sucesso financeiro, mas não vai ter uma satisfação pessoal na sua atividade. E aí nós vamos voltar no início do que o Brito estava falando. É muito importante aliar as duas coisas, talvez, né, Brito?
Sim, você tem que olhar sempre, enquanto empreendedor, deve sempre estar com atenção à rentabilidade que vai ter. A identificação dos nichos de mercado que estão disponíveis e que, independentemente de não serem a nossa prioridade, passam a ser pela rentabilidade que possam vir a trazer, essa é, sem dúvida, a visão de qualquer empreendedor em qualquer profissão, não é? Portanto, e depois ir gerindo também as novas oportunidades que vão surgindo no mercado com a evolução dos tempos e com o caso, por exemplo, agora da pandemia, que tantas novidades trouxe, tantos negócios terminaram e tantos outros novos iniciaram que há 3 ou 4 anos atrás nem sequer existiam, ou nichos de mercado que nem sequer existiam. Portanto, é estar sempre atento às mudanças também e preparado para se poder adaptar. É maravilhoso. Eu vou dar um exemplo de um grande escritório de advocacia aqui no Brasil, e olha só o que aconteceu. Ele já era de uma família de advogados e eles tinham um escritório mais ou menos tradicional. E aí, ele sempre gostou muito de tecnologia. Só que imaginando mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso era uma coisa incipiente. E o que aconteceu? Ele começou a estudar, se aprofundar na questão tecnológica, visando os problemas futuros que poderiam acontecer pelo bug do milênio. Então nós estamos falando de antes de 1999. O que aconteceu? Não teve bug do milênio, mas ele se tornou uma referência na área tecnológica, porque ele se aprofundou nessa área tecnológica. E até hoje, 25, nós estamos em 2021, mais de 20 anos depois, ele é uma das maiores referências em direito de tecnologia, por causa de um interesse pessoal, um olhar para a oportunidade do direito. E é exatamente a isso que nós temos que ficar atentos, né, Brito? Exatamente. As oportunidades acontecem diariamente. Depois há algumas que nós queremos mesmo e há outras que não nos dizem sequer respeito ou que para nós não têm interesse. É preciso diariamente fazer esta seleção. Diariamente. Não é anualmente, né? Temos que estar sempre atentos, né? Sempre. E cada vez mais as mudanças são mais frequentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, lá no Enchendo a Banca, o nicho é uma coisa que eu foco muito. Eu realmente gostaria que os colegas advogados percebessem a importância, porque senão vai ficar todo mundo fazendo, a maioria das pessoas fazendo as mesmas coisas, e uns brigando contra os outros, e outros colhendo os melhores néctares, porque se esforçaram um pouquinho mais, às vezes nem é muito mais, um pouquinho mais. Então o nicho para mim é indisponível. Primeiro porque assim, mesmo que ele não abra mão de atuar em qualquer área, tem uma questão clara. Hoje, com esse boom da internet, nós precisamos comunicar alguma coisa para os nossos clientes. E aí você vai comunicar todas as áreas do direito? Especificamente? Tornou-se quase impossível, né? Uhum. É impossível. É impossível. E aí, uma outra coisa que eu defendo demais é, dentro disso, a identificação do público-alvo. Como é que você vê essa coisa de identificar o melhor cliente potencial para você buscar, Brito? É assim, na área específica do direito eu não lhe consigo identificar, porque nós estamos todos mais preparados para identificarmos os nossos clientes e de onde eles vêm para as nossas áreas específicas dos nossos negócios. Mas eu acredito que será mais fácil um especialista saber
onde está o seu potencial de cliente do que um generalista, porque o generalista, como está aberto a tudo, o seu cliente é todo mundo, não é? Todo mundo pode ser seu cliente. Você sendo especialista, você consegue identificar onde é que está o seu cliente. Imagine direito das empresas, não é? Você pode ter uma relação próxima ou pode fazer umas palestras em centros empresariais, não é? Onde você se dá a conhecer, porque não pode fazer publicidade, não é? Portanto, é uma atividade que tem um código de ética que obriga a não se poderem publicitar, mas pode pode ter ações de divulgação do próprio direito, da sua especialidade, e que faça melhorar o seu reconhecimento perante o mercado que você quer atingir, neste caso o mercado empresarial, no exemplo que eu estava a dar. E uma coisa está diretamente conectada à outra. É tão claro, né, isso que você está dizendo. A partir do momento que eu foco o meu olhar para aquele microcosmos, eu não estou dizendo para as pessoas não terem uma visão holística das coisas. Até eu acho muito importante. Mas quando você fala de marketing, de branding, especificamente as duas coisas que andam juntinhas, você começa, parece que você vai descamando a cebola, né? Até encontrar o núcleo, vai ficando mais fácil. Cada vez eu tiro uma camada, eu enxergo melhor, eu vou sendo muito mais preciso na minha comunicação para atingir o meu cliente, não é isso? Exatamente. É incrível. Então, assim, o nicho, é tudo uma questão de a gente fazer um exercício de estar sempre olhando e revisitando. Tem uma outra coisa, o Brito, que algumas pessoas falam que eu sou meio old fashion. Mas vê se você não concorda comigo, que vai ajudar a pessoa, inclusive, a identificar o seu nicho. Pode ser, inclusive, um passo anterior para isso, que é ele pensar dentro do seu história de advocacia, dentro do seu negócio, qualquer que seja, porque eu acho que cabe para todo mundo, primeiro, o seu propósito enquanto aquele profissional. E depois a missão, a visão e os valores daquela organização, mesmo que seja um eu empresário. O que você acha sobre isso? Não, acho que faz todo o sentido para qualquer pessoa ou para qualquer empresa. A definição de valores para que todas as pessoas que fazem parte da mesma empresa, em primeiro lugar, saibam quais são os valores da empresa e depois que se identifiquem com eles. Porque só dessa forma vão conseguir criar a cultura da empresa para terem uma mesma abordagem no mercado. Para você, dentro da mesma empresa, não abordar o mercado de forma diferente, portanto, com formas de atuação diferentes, porque terá sempre que defender os seus próprios valores e os valores da empresa. É exatamente isso. E tem que ser valores que sejam de fato valores que o sócio, a empresa desenvolveu e todo mundo siga, né? Não adianta botar só no papel e colar lá na recepção do escritório, né? O Brito. Que daí, se for da boca para fora, o Brito se compromete a cumprir os prazos sempre. Aí ele não cumpre os prazos, opa. É absolutamente incongruente, né? Talvez a congruência devia ser o primeiro valor de todo mundo. Exatamente. Mas há uma outra coisa que você pode fazer em qualquer empresa, que eu dou muito valor a isso também, que é a gestão de uma reclamação. Porque você obviamente também tem reclamações, não é? De uma situação que correu menos bem ou um cliente que ficou menos satisfeito. A forma como você faz a gestão dessa reclamação pode transformar um cliente insatisfeito num cliente completamente fidelizado. É a forma como você faz, como você arranja uma solução
para um novo problema ou um novo desafio que lhe surgiu durante o processo. E isso é fundamental também. É o que a Sabrina gosta de chamar de economia da gratidão. Uhum. Porque você tem que estar atento à necessidade do seu cliente. Isso é uma novidade para o advogado, viu? Não sei como é que é no seu ramo da construção. Estar atento a essas minúcias da necessidade do cliente. Como é que você como é que você gerencia isso, Brito? É assim, no nosso caso, nós somos conselheiros também da solução, entende? Ou seja, quando somos contactados, o cliente pretende não só um serviço, mas também as ideias, o melhor espaço para poder receber os seus clientes, o melhor espaço para os seus colaboradores estarem e terem mais rentabilidade também da forma como estão a trabalhar, o espaço que têm na sua envolvência, tudo isso são fatores que aumentam também a produtividade das próprias empresas, não só na venda aos clientes, mas também das pessoas que lá trabalham. E nós acabamos por fazer um pouco o aconselhamento, ou seja, a nossa função é dar uma solução para um espaço, mas com soluções que o cliente desconhece a sua funcionalidade. O negócio do meu cliente é um negócio completamente diferente do nosso, não é? Portanto, do negócio dele percebe ele, daquilo que nós podemos fazer por ele no seu espaço, aí já nos cabe, já somos nós os especialistas. E aí é outro diferencial, né? É outro diferencial, né? Já é mais um. Exatamente. Para você. Aliás, uma das coisas que nós fazemos com frequência são precisamente escritórios de advogados. Tá vendo? Muito comum. E cada um na sua especialidade. E dentro desse meio da advocacia, desse escritório de advogados, acabou sendo um público-alvo forte para você, né? Para o seu negócio. Sim, é um setor de atividade, aliás é uma coisa caricata, em que acontece-nos com muita frequência quando fazemos um determinado ramo de atividade, quando trabalhamos com um cliente num determinado ramo de atividade, é frequente nós termos mais negócios idênticos do mesmo ramo de atividade, porque uma vez mais, como eu disse há pouco, o nosso negócio é muito por referenciação e entre os mesmos profissionais eles depois acabam por nos referenciar por ter sido um trabalho recente e por serem visitados por colegas de profissão também e que depois acabam por perguntar quem é que vos fez o escritório e pronto, e facilmente nós conseguimos aí engatilhar novos negócios. Brito, você me despertou uma curiosidade. Você trabalha então 100% por referenciação, os advogados, eu diria que a maioria, grande esmagadora maioria do advogado também obtém os seus clientes através de referenciação. Qual é a vantagem de você fechar um negócio através de uma indicação e, no seu caso, você até poderia fazer uma prospecção fria? Qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que você já tem, por norma, já tem um testemunho, não é? Já tem uma pessoa que vai testemunhar a qualidade do seu trabalho, a satisfação, etc. Não é? Portanto, isso é um ponto a favor. E depois porque sempre que você faz um contacto frio, não é? Com um cliente que não conhece você e que você não conhece o cliente, está tudo em aberto, não é? Portanto, não existe qualquer relação nesse momento. Ao passo que você, se for indicado por alguém, já existe alguém em comum que é um facilitador, sem dúvida,
de negócio. Não quer isto dizer que você consiga fazer o fecho do negócio, mas é um grande passo para chegar lá. Eu diria que é meio caminho andado. É. Na minha. Eu não estou há 10 anos do BNI, estou há 5, mas é meio caminho andado. Não. Porque realmente é incrível. Porque elimina a prospecção fria. E elimina, eu acho que talvez, o que é mais importante na hora de fechar esse negócio, né? Que é a desconfiança de uma pessoa Exatamente. desconhecida. Você quebra essa barreira da desconfiança. É. E isso é É isso. incrível, o potencial dessa questão. E é isso que a gente faz lá no BNI, né, Brito? Sem dúvida. É isso que a gente faz no BNI. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você utiliza as redes sociais aí para divulgar o trabalho da sua empresa, correto? Qual que é a rede social que é para negócios que você entende que é mais melhor em Portugal? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de redes sociais, mas até porque eu não promovo muito as redes sociais, o meu negócio nas redes sociais. Mas eu penso que isto tem um pouco a ver com a sua idade, não é? Porque eu sou mais do tempo ainda do Facebook, não é? E então acabo por utilizar mais o Facebook. O LinkedIn é uma rede supostamente mais profissional, mas que eu raramente utilizo, muito raramente. Não tenho sequer dados que me possam dizer se tem mais ou menos rentabilidade do que o Facebook, neste caso. Já fiz algumas promoções no Facebook e consigo também alguns contactos por esse meio. Mas não são bem aqueles contactos que nós temos como temos através do BNI, porque através do BNI você tem o seu referenciador, sabe exatamente o que você procura. E o Facebook acaba por ser já um pouco mais generalista, ou seja, você mostra uma imagem e não explica bem o que faz efetivamente. Tem que explicar depois, não é? Tem que investir depois algum tempo nisso. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar de redes sociais. É por isso, Brito, que eu defendo o networking como a melhor ferramenta de marketing jurídico. A melhor Sem ferramenta para os advogados. E, honestamente, que ninguém nos ouça, é a melhor ferramenta para todo mundo. Sem dúvida. Quando Og Mandino escreveu o maior vendedor do mundo, ele falou alguma coisa sobre vendas? Não. Ele só fala de networking. Só fala de construção de relacionamentos. E é por isso que é a maneira mais eficaz, né? Exatamente, porque você vende para pessoas, portanto, mesmo as empresas que compram, quem compra são as pessoas, não é? São as pessoas que estão nas empresas, por isso o relacionamento é fundamental na maioria dos negócios. Na maioria dos negócios. Você hoje já tem muitos negócios online que não necessitam de relacionamento, mas necessitam de referenciação também, porque você tem os pontos dos TripAdvisors e tudo isso é referenciação também, entende? Então, ou seja, os comentários, as avaliações, tudo isso também é referenciação. Para resumir, Brito, a construção de um negócio rentável, ele não tem mágica, né? Ele requer passo a passo essa construção. Ninguém faz sucesso do dia para a noite. Você pode ter essa sorte, não é? Mas é uma sorte. Agora é um trabalho que você tem que fazer diariamente e ir ajustando.
de forma controlada, mas ir ajustando para... Depois depende do perfil de cada um, arriscar mais, arriscar menos, mas há sempre um risco associado e você deve... Um empreendedor sabe que tem riscos e sabe que vai correr riscos e que nem tudo vai dar certo, não é? Mas quando não dá, nós ajustamos para que passe a dar certo. Yara, e aí uma coisa que a gente conversou aqui, existem muitos negócios que se não precisa fazer, pode ser que não precisa, é possível fazer pela internet sem relacionamentos, em tese, né? Mas para negócios como o nosso, advocacia e negócio que envolve reforma e construção, eu diria que é impossível sem você desenvolver uma rede de contatos que seja uma rede de contatos benéfica para você, né? Porque tem umas redes de contato que só te sugam, né? Exatamente. Há pouco, quando falei nos negócios que não necessitam de relacionamento, como é o caso dos negócios online, eles depois sofrem pela razão do preço, que é você faz negócio com aquela empresa porque é mais barato. Entende? A única relação que você tem é o preço. E todos os outros negócios que funcionam com o relacionamento, o que faz o seu negócio é o valor que você entrega e não independentemente do preço. Essa é uma grande diferença. E se está todo mundo querendo fazer qualquer preço, é porque provavelmente ele não consegue, ele não vê valor naquilo que ele faz, quando ele vende o seu serviço a qualquer preço, né? Exatamente. Brito, eu preciso te agradecer imensamente pelo você ter aceito o meu convite, por esse nosso bate-papo que foi delicioso. Eu queria que você deixasse aí um recado final para os nossos live espectadores sobre essa questão de, para ser rentável, ou o recado que você achar melhor, que você sair do seu coração aí. Eu acho que vou finalizar com uma frase que nós usamos também muito no BNI, que é o Ivan Meisner, que diz que é fazer 1000 vezes 6 coisas e não fazer 1000 coisas 6 vezes. Portanto, isso é o que faz a diferença naquilo que na capacidade que nós temos de fazer bem alguma coisa. Maravilhoso. É isso mesmo. E aí a gente corre justamente em direção a uma especialização para advogado, a identificação de um nicho. E é tudo isso que eu defendo já fazem alguns anos, há mais de 5 anos que eu oriento os colegas advogados, que eu, honestamente, eu acho que vai ser a única solução para esse mercado de 1.200.000 advogados do Brasil, ele se tornar um mercado que não seja predatório para os advogados. E que consigam conviver harmoniosamente e fazer o que a gente estudou para fazer, que não é apenas sobreviver e ganhar dinheiro, mas é trazer justiça, trazer a pacificação social para a sociedade. A gente está precisando muito de pacificação social ultimamente, né? No mundo inteiro, e aqui no Brasil em especial, né, Brito? Exatamente. Sem dúvida. É isso. E estamos cumprindo a nossa missão. Cada vez que eu faço uma live aqui e trago pessoas como você, eu cumpro uma parte do meu propósito de contribuir com a advocacia, com a sociedade em especial, mas com a advocacia diretamente, que é o valor que eu tenho, né? Que eu acredito honestamente que os advogados podem contribuir com a mudança no mundo. Realmente eu acredito nisso. Então eu estou procurando fazer esse meu papel. Brito, mais uma vez, agradeço demais você se disponibilizar na agenda de vocês, que é lotada.
nesse horário, então eu só tenho que te agradecer e torcer para termos mais oportunidades, teremos mais oportunidades de bater um papo gostoso como foi esse. Claro que sim. Eu agradeço, Eduardo, pelo convite e obrigado pelo seu propósito nestes lives, que sem dúvida fazem e vão continuar a fazer a diferença em muita gente. Muito É obrigado. isso aí. Um grande abraço. Obrigado por você me ajudar, você e todos os nossos live espectadores, a me ajudarem a cumprir com o meu propósito. Obrigado, Brito. Grande Uma abraço. ótima noite para todos, uma excelente semana para você, Brito, para todos que nos assistiram. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.